Boa noite, eu sou Marcelo Militão, você está acompanhando o programa Cidadão Tropical. O patrimônio constituído ao longo da vida de uma pessoa pode se tornar motivo de briga que envolve familiares, sócios, credores e até o governo. E essas divergências podem corroer boa parte do patrimônio em custas, honorários e multas. Mas não tem de ser sempre assim. A legislação permite que se promova em vida estratégias para assegurar a distribuição do patrimônio dos herdeiros e também a melhor forma de tributar a renda e o patrimônio. Uma dessas estratégias é a constituição de uma holding empresarial ou familiar. Para falar desse assunto, convidamos o Dr. Jossan Batistucci, advogado especialista em direito tributário e empresarial. Boa noite, Dr. Jossan, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Satisfação aqui vir ao seu programa, tratar de um tema tão útil e importante ao patrimônio, às famílias e à organização societária. Vamos esclarecer para as pessoas que estão em casa o que é uma holding. A holding, ela veio de um sistema que a gente chama de guarda-chuva, onde uma empresa controlava várias outras empresas. É do verbo to hold, verbo em inglês, que significa realmente segurar, Então, essa ideia é realmente de controle. Então, você tinha alguém no centro controlando diversas outras. Porém, com o tempo, isso evoluiu para alguns nomes mais comerciais, como holding familiar, holding patrimonial e tantos outros. Então, a ideia de holding hoje em dia é uma ideia de uma empresa que organiza o patrimônio das famílias ou o patrimônio individual das pessoas, a fim de ter economia tributária, de ter uma melhor gestão, isso do ponto de vista patrimonial. Do ponto de vista societário, é realmente haver a ideia do to hold, a ideia de uma empresa mesmo controlando várias outras empresas. Doutor Jossan, há quem pense que uma holding é ilegal. Não é verdade? Ou já houve holdings que se divulgou na imprensa ilegais? Vamos assim esclarecer o que a gente geralmente fala em nossas palestras a respeito, que é a ideia de desmistificar o tema. Tem tanta gente que acha que isso é ilegal, que se considera de fato como uma ilegalidade. Ninguém nem toca nesse tema de blindagem patrimonial, e outros que entendem que não tem nada de ilegal. Veja, você organizar o seu patrimônio por meio de uma empresa, você fazer uma gestão correta, você fazer um planejamento sucessório patrimonial junto aos seus filhos, à sua família, isso é absolutamente legal, absolutamente lícito. A gente repete isso várias vezes quando está palestrando a respeito do tema. Então, a gente não fala de nada ilegal. Agora, o que é ilegal? É se você tem já um processo, por exemplo, que está na fase de execução, ou seja, você já perdeu o processo, já estão cobrando, já estão tentando penhorar bens, e aí você quer esvaziar o seu patrimônio, você quer pegar a sua casa, o sítio, a fazenda, o apartamento, etc., e tirar para que o credor não receba. Ou quando não está nesta fase, mas você tem credores, você emitiu um cheque e tem alguém que está te cobrando, mas ainda não entrou com ação na justiça, etc. Situações assim podem se caracterizar como fraude contra os credores. E aí seria uma situação de ilegalidade. Todavia, Marcelo, e por isso a ideia de desmistificar, se você é proprietário, ou quem está ouvindo, se você é proprietário de alguma coisa, você pode deixar de ser. Esse é um direito exclusivo seu. Ninguém, e não existe nada na legislação que te obriga a ser dono de alguma coisa. Nós temos, para sempre, né? Para sempre, não. Nós temos clientes que já chegaram com um patrimônio muito significativo, que eles dizem, olha, doutor, eu quero ser pobre agora. Ou seja, interessante. Eu não quero mais ser dono, eu não quero ter uma declaração de imposto de renda que eu tenha lá 10, 15, 20 imóveis. Eu quero ter 0. Por quê? Porque eu já construí o patrimônio e eu não quero mais ter. Eu quero agora passar isso adiante, nessa ideia de planejamento sucessório. Porque se eles deixam esse patrimônio no CPF, o que vai acontecer num óbito, um falecimento? Nesses dias teve aquele apresentador famoso e tal, que caiu inesperadamente. Gugu Liberato. Gugu Liberato. Então, uma situação ali, uma fração de segundo morreu. Então, veja, se seu patrimônio está todo no seu CPF, os herdeiros vão ter que fazer inventário, vão ter que pagar o tributo em cima de tudo isso, às vezes vão ter brigas com os herdeiros, ou com os herdeiros dos herdeiros, porque às vezes algum filho já faleceu. Então você chega numa confusão muito grande. Quando pode o patriarca, a matriarca, enfim, aquele que é o titular desse patrimônio, fazer uma correta gestão, não é mais dono de nada, mas ele controla tudo. Ou seja, ele não tem nenhum patrimônio no nome dele, mais uma vez, é um ato lícito, ninguém é obrigado a ficar com o patrimônio para sempre, ele doa esses patrimônios todos para os
herdeiros dele, etc., dentro de uma estratégia devidamente feita, e ele reserva para ele toda a organização, todo o controle patrimonial, toda a gestão, tanto política quanto econômica desse patrimônio. Ou seja, ele vai continuar recebendo os aluguéis se ele quiser, ele vai continuar usufruindo, porque é usufruto mesmo que a gente está dizendo, né, de todo esse patrimônio. Então ele tem a segurança, tem a gestão, tem a parte financeira e ele resolveu um grande problema patrimonial. Você falou do Google, a imprensa declarou que ele tinha 170 milhões de dólares de patrimônio. Sim. E há alguns órgãos de empresa que chamaram as empresas dele de holding. Ou seja, ele já estava organizado. Veja que sendo pequeno ou sendo grande, né, do ponto de vista patrimonial, você pode fazer uma gestão adequada. Você não precisa, como eu já gravei uma vez um determinado vídeo, você não precisa esperar ter 100 funcionários, ter 50 imóveis, ter 5 milhões em patrimônio ou mais, enfim, para decidir se organizar. Inclusive a ideia é justamente o contrário, Marcelo. Veja, se você tem um pouco de patrimônio, né, ou muito, tanto faz na verdade, mas você tem um patrimônio hoje, se você imaginar que, né, a expectativa média de vida do brasileiro aí de 78, 80 anos, mais ou menos, se você tem em torno de 50, né, a título de exemplo, você vai viver mais 30. Nesses 30 anos você tem a oportunidade de já gerir todo esse patrimônio e o novo patrimônio que você vai adquirir a partir desta empresa. Então, todo esse custo, que a gente pode até depois falar a respeito, né, em termos de tributos, incidentes sobre isso, etc., eles vão incidir sobre essa base de cálculo, sobre essa realidade de hoje. Agora, se você vai comprar um novo apartamento, uma casa, um terreno, você vai comprar já pela empresa, pela holding patrimonial. E essa holding já está no nome dos seus filhos, por exemplo. Então, a sucessão já está feita. Você não vai pagar novamente tributos sobre isso. Você não vai doar novamente, entende? Então, é realmente algo muito simples. Quando a família está organizada, né, do ponto de vista patrimonial, e alguém falece, né, vamos supor que todo o patrimônio do Gugu, nesse exemplo, né, que foi cogitado, estivesse dentro de uma holding mesmo. E foi feito um projeto, né, de sucessão familiar, enfim, uma estratégia, uma engenharia jurídica adequada para tudo isso. O que vai acontecer? Os herdeiros vão pegar a certidão de óbito, levar na junta comercial e está feito, está resolvido. Não há mais burocracia além disso? Não, está resolvido. Ou vai sobrar assim, pouca coisa. Sobrar um veículo, outro, coisas que tem a tabela FIP que resolve o valor do bem, ou são coisas de menor interesse econômico financeiro, o que as pessoas não brigam tanto. Né? Ou, por exemplo, dinheiro no banco. Tá bom, se tem lá R$1 milhão em dinheiro e tem 4 filhos, e não tem esposa, vamos supor, cada um vai receber 250 mil. Não tem briga, o juiz vai olhar e vai falar assim, tá aqui, cada um pega o seu. É diferente de uma casa, onde você tem um valor sentimental sobre a casa, aí vai discutir quanto vale a casa. Não, a casa não vale 300, vale 330, e isso enrola, fica um processo enrolado e toda a família perde. O patrimônio fica travado, não consegue ser gerido adequadamente, enfim, não consegue locar, não consegue usar. E tem um que não quer vender, outro quer vender, não é? Sim, tem toda essa discórdia. Tem. Né? Então a gente acaba tendo realmente uma ideia de cautela, né? Tem inclusive um doutrinador da área de gestão, de administração, mas que ensina bem, que é o Peter Drucker, que ele relata, a melhor maneira de você planejar o futuro é construí-lo. Então pode sim o patriarca, a matriarca, enfim, aquele que é o dono do patrimônio, decidir planejar os seus próximos anos do ponto de vista patrimonial. E fica tudo organizado. Né? Entendi. E agora você falou de tributação, vamos falar de tributação então. Que diferenças existem entre administrar bens por uma holding e pela pessoa física? Tá. Regra geral, cada um de nós deveríamos ter um CNPJ acoplado no nosso CPF. Toda a legislação brasileira, ela converge para uma tributação menor para a pessoa jurídica. Ou seja, nós, por exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda na pessoa física pode chegar até 27,5%. Já quando a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa jurídica, a gente cai basicamente para 5,9%, 5,7%. Que diferença, hein? Sim, a gente vai depois contabilizar, porque aí a empresa também vai pagar contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, enfim, mas a tributação... Há compensações. Mas a tributação cai basicamente de 27,5%, a depender do faturamento, para 11,30%, 11,33%.
Então, só aí dá para se ver um ganho realmente significativo. Isso do ponto de vista do imposto de renda normal sobre o faturamento. Mas tem algumas outras vantagens também do ponto de vista tributário. A partir do momento que esse patrimônio já está dentro de uma empresa e novos bens são comprados, adquiridos por essa empresa, como eu havia mencionado há pouco, todos esses bens não vão pagar qualquer tipo de tributo quando um dia você vier a falecer. Diferente se os bens estiverem no seu CPF, que aí depende de estado para estado, mas a maior parte dos estados cobram mais ou menos ali entre 4% e 6% do ITCMD, ou ITCD, como alguns estados mencionam. Então, isso já não se paga mais. Ou outro exemplo, que também é muito significativo. Quer dizer, só para as pessoas entenderem, se for R$1 milhão, é R$60 mil, 6%. Pode chegar a pagar, pagar tudo isso. O estado do Paraná é 4%, o estado de São Paulo 4%, então daria 40 mil. Tem estado que cobra até 8%, que é o teto hoje em dia. E tem uma outra vantagem também, imposto de renda sobre o ganho de capital. Né? Se você tem um imóvel lá de R$1 milhão, por exemplo, e você vende esse bem, mas se você, por exemplo, comprou ele por 500 mil, você vai pagar 15% sobre a diferença, sobre os 500 mil, R$75 mil de imposto de renda sobre o ganho de capital. É evidente que tem algumas regras de transição. Então, quando o imóvel está no seu CPF há muito tempo já, aí você praticamente não paga tributos né, sobre esse imposto de renda, ou ele é reduzido. Agora, se você estiver dentro de uma pessoa jurídica, de uma holding patrimonial, você cai esse tributo de 15% para aproximadamente 5,93%. Então, é uma vantagem também. E você gere toda a sua vida, do ponto de vista dos seus bens, a partir de um CNPJ, de uma maneira organizada, justo, né? Renda de aluguel, por exemplo. Né? Quem tem rendas de aluguel acaba tendo que pagar 27,5%. Né? Uma renda, vamos supor, de 10, 15%. Tem que declará-la, não adianta. Obviamente, tem que cumprir a lei, tem que declarar. Qualquer dia a Receita Federal poderia bater a sua porta com uma notificação e dizer, presta contas, de onde veio esse patrimônio, né? De onde veio, com base em qual receita, enfim. Então, do ponto de vista tributário, há muitas vantagens, evidentemente que tem que se analisar caso a caso. Então, por exemplo, dinheiro em conta bancária investido né, via CNPJ não é vantajoso, mas via CPF sim, porque a tributação é um pouquinho maior no CNPJ. Tem algumas particularidades né, do ponto de vista de riscos. Você não vai, e esse é um erro que a gente vê muito grande, você não vai misturar uma atividade operacional, onde tem empregados, onde geram tributos, tem fornecedores, tem clientes, tem riscos, né, propriamente ditos, com a sua parte patrimonial. Tá? Você não vai misturar, são coisas distintas. Abre duas empresas, então, né, não se mistura. E também não mistura, por exemplo, veículos. Né? Você pode estar com o seu veículo, você pode ter o seu seguro lá de cobertura de 100, 200, 300 mil reais, por exemplo, contra terceiros. Porém, você pode acabar tendo, às vezes, você tem um mal súbito, tem algum problema, desmaia, bate num ônibus, bate num caminhão e dá um prejuízo de R$1 milhão, vamos supor. Né? Então, é um tipo de situação que o seu seguro não vai cobrir tudo. Se o veículo está em nome da empresa, a empresa paga. Deixa eu perguntar para o doutor Gilson o seguinte, existe um limite de quantidade de empresas que podem ser controladas por uma holding? Não, não existe um limite. Né? Essa ideia do verbo to hold que eu mencionei, é realmente ter uma empresa controladora, isso do ponto de vista societário, né, não necessariamente do ponto de vista patrimonial. E aí você pode ter realmente várias empresas controladas por uma holding. E também do ponto de vista patrimonial, é comum com que haja de fato, muitas vezes, uma empresa, uma holding familiar, que é aí conhecida como holding familiar, onde você tem uma empresa e essa empresa tem como sócias várias outras empresas, que seriam empresas dos filhos, por exemplo, seriam as holdings patrimoniais dos filhos. Então lá tem o pai e a mãe, tem lá a sua holding familiar, sua holding patrimonial, e você passa a ter então dentro dessa empresa várias outras, onde tem lá o filho A, B, C, D, E, F, cada um com a sua família, cada um com seus bens próprios e também como participação dentro dessa holding familiar dos pais. Isso é comum de encontrar, então? Sim, depender do formato da família, das características da família, etc. Sim, a gente já viu, é possível ter, sim. Aqui no Brasil já tem muita gente que foi para isso, que abriu holdings? Quanto mais esclarecidas as pessoas são, quanto mais elas estão, mais elas tendem a buscar uma organização patrimonial. A ideia é de não deixar problemas, né? No começo do ano mesmo, depois
que caiu aquele helicóptero de um jornalista, enfim, bastante famoso. Tem uma pessoa, né, um cliente nosso, que veio nos procurar, mais ou menos um mês depois, e ele pilota também avião, etc. E aí eu imagino que ele nos procurou justamente porque ficou preocupado, o avião pode cair, ele pode morrer, momento, né? E a ideia dele era: eu não quero deixar bens a inventariar, eu não quero deixar problema para os filhos resolverem, né? Eu quero já deixar tudo certo, né? Mas tendo o controle em mãos, conforme eu mencionei. Então, dentro dessa organização, Marcelo, organização patrimonial, você pode, de fato, ter tudo isso dentro da empresa, você ter as cotas da empresa de propriedade dos seus filhos, mas você ter via usufruto toda a reserva dos direitos políticos, né, que é o direito de votar, de ser votado, e os direitos financeiros. O direito, por exemplo, de distribuir lucros dessa empresa, de retirar pro labore, e tudo isso controlado. E aí, de repente, pode perguntar assim: mas e se meu filho casar, se apaixonar e casar na comunhão universal de bens, ou se ele vier a falecer? Como é o direito da esposa? Como que fica tudo isso, né? Ou se ele um dia não quiser mais, ele decidiu que ele vai para a Califórnia surfar e não quer mais nada aqui, quer vender todo o patrimônio, né? E a gente encontra famílias que os filhos, cada um tem um perfil, um quer ser médico, um quer ser engenheiro, outro quer ser apresentador de TV, outro quer ser qualquer outra profissão. E aí eles muitas vezes não se conciliam dentro, né, do negócio. Para tudo isso tem solução jurídica. Ou seja, os pais, ao criarem a empresa e ao passarem as cotas dessa empresa para os seus filhos, podem ali impor algumas cláusulas restritivas desses direitos, como cláusulas de inalienabilidade, ou seja, não pode alienar, não pode vender, incomunicabilidade. Então, se eles casarem, independente do regime que for, não se comunica com o cônjuge, né, o esposo, a esposa, ou o companheiro ou companheira, né? E ainda a cláusula de impenhorabilidade. Se os filhos, que são os donos da empresa, tiverem problemas, não penhora, as cotas deles não são penhoradas. Então, não corre risco dessa empresa depois ter o patrimônio esvaziado para pagar dívidas dos filhos, que são os donos da empresa. Mas são os donos da empresa. Mas quem controla todo o patrimônio? Os pais. Então eles não são donos, mas está tudo na mão deles. Então eles têm a segurança jurídica para poder fazer uma gestão adequada, ter uma eficiência tributária, ter uma segurança patrimonial dentro dos limites que eu falei, que são os limites da legalidade, evidentemente, e mesmo assim ainda ter o controle financeiro e patrimonial de tudo isso. Como faz para abrir uma holding? Por onde que começa isso? Bom, o primeiro passo é ter uma conversa muito franca e muito transparente dentro da própria família, né? A família tem que estar muito consciente desse passo que ela decide dar, né? Eu falo família ou dentro da própria empresa, quando é uma holding empresarial, né? Analisar com um bom advogado e um bom contador as situações envolvendo os custos, o operacional disto, a estratégia adequada, né? Muitas vezes o patrimônio está em nome de terceiros, você tem que incorporar isso dentro da empresa. Vai ter custo, então? Tem, os custos têm, mas como eu mencionei, são custos que na linha do tempo eles acabam realmente compensando muito. Seja do ponto de vista de organização patrimonial, de sucessão familiar, do ponto de vista de economia tributária lícita. Então você tem um custo que ele inclusive pode ser diluído na linha do tempo, né? Um dos grandes custos é quando você faz a doação das cotas da empresa para os filhos. Nessa ideia de doação, o que acontece muitas vezes é que você vai ter que pagar o tributo em cima disso. Mas você não precisa doar tudo de uma vez. Você pode ir doando por partes, conforme a sua disponibilidade financeira. E a própria ideia da constituição da empresa, com a passagem dos bens da pessoa física para a pessoa jurídica, ou seja, para a holding patrimonial, que nada mais é do que uma empresa administradora de bens próprios, o que vai acontecer? Você pode passar também fracionado. Você às vezes tem 5 imóveis, um imóvel, 2, enfim, você passa de 1 em 1. Tá? Você não precisa necessariamente ter toda uma despesa desde o início. Então isso vai depender do momento da família, das condições de saúde, né, dos donos, que às vezes tem ali uma situação mais delicada, né, do contexto de briga ou não, né, dentro da família. Então é um contexto muito plurimo, ou seja, cheio de elementos que devem todos ser analisados. Então o melhor formato para abrir uma holding é primeiro conversar dentro da família, discutir essas ideias, amadurecer, verificar se é o melhor passo, né? Depois, buscando um bom contador, um bom advogado da família, poder de fato discutir esses temas, verificar os custos disso tudo, os custos operacionais, os custos tributários,
né, o envolvimento de terceiros, inclusive dos filhos, nisso tudo, e a partir dali poder, então, caminhar e estruturar estrategicamente para ter a melhor solução, né, dentro daquilo que o direito dispõe. Ela é registrada onde? Na junta comercial, é isso? A empresa sim, né? A empresa ela é registrada na junta comercial, é o formato mais ideal, inclusive hoje em dia, é via sociedade limitada, é onde você consegue realmente estruturar, muito embora uma empresa holding ela pode ser constituída como uma EIRELI, hoje em dia que já é possível, né, uma limitada unipessoal, ou via até uma SA, por exemplo, é possível constituir também. Mas o formato mais ideal que a gente tem visto é a limitada, porque te permite fazer toda essa gestão que eu comentei há pouco, de ideias, de cláusulas, né, todas essas ideias comentadas é via uma empresa limitada, é o formato mais adequado. A empresa é registrada na junta comercial. Agora os bens, aí sim eles são registrados nos cartórios de imóveis e vão ter depois toda a tramitação normal de atualização disso tudo, também junto à matrícula dos imóveis. Uhum. E aí quem for da busca nos cartórios vai encontrar o nome da holding, não encontra mais o nome dos proprietários. Se você for fazer uma busca, né, que é o chamado relativo anonimato, então alguém que vai buscar bens em nome dos sócios, por exemplo, enfim, da pessoa física, não vai encontrar. Por que não vai encontrar? Porque ele já não é mais dono. Né? Dentro dos direitos de proprietários, né, você tem o direito de dispor, usar, fruir, etc. Então, o direito de dispor é aquele no qual você aliena, você deixa de ser dono, fica pobre, no exemplo que eu dei. Né? Então, você não tem mais esse patrimônio. Então, se alguém vai buscar realmente certidões, não encontra nada nos seus nomes. Talvez vai tentar encontrar uma empresa, mas também, como eu mencionei, você tem um projeto de sucessão familiar e nem a empresa mais está no seu nome. Né? Então, é permitido, sim, por isso que muita gente chama de blindagem. Dentro da legalidade, se você não tem dívidas, se você não está fraudando nada, se você não está causando prejuízo a ninguém, você tem a liberdade de poder não ser dono desse patrimônio, mas fazendo a gestão dele. Né? E aí tem várias peculiaridades, etc., que vão trazer elementos do que fazer, o que não fazer, conforme cada caso. Né? Só uma pergunta. A holding está absolutamente regulamentada no Brasil, não é? Sim. Ou está mudando sem parar, não, que nem outras legislações? Ela foi introduzida no Brasil, ela é um instituto, enfim, ela veio do direito norte-americano, mas ela foi introduzida pela lei das SAs, a lei das sociedades anônimas, que é a lei 6.404 de 1976, ao criar lá no comecinho um artigo que diz que uma empresa pode ser dona de outra, que é a ideia da holding clássica. Né? A ideia de holding contemporânea, que é essa holding patrimonial, holding familiar, ou seja, um conceito mais abrangente, ela está totalmente permitida também. Está no Código Civil, né, que é a Lei 10.406 de 2002, e em tantas outras legislações. Ou seja, o Brasil nisso não está para trás. Não, a gente tem realmente a possibilidade de organizar, né, do ponto de vista legal, toda essa questão dos bens da família, a sucessão familiar, realmente ter um projeto, né, onde você possa deixar, numa situação de falecimento, a sua família muito mais organizada, com menor custo. A parte de custo mesmo, né, quando a gente falava, veja, você paga os tributos hoje, porém, nós temos projeto, eu digo o país, né, tem projeto no Senado Federal para aumentar a alíquota máxima do ITCMD, que é um imposto que paga em cima de doação e de herança, tá? Que hoje o teto é de 8%, tem projeto para aumentar para 20%. Já imaginou? A base de cálculo também muda, ou seja, o seu imóvel que hoje vale, vamos supor, 100 mil reais, R$1 milhão, quando você falecer daqui 20, 30, 50 anos, vai valer muito mais. Você vai pagar, então, às vezes, uma alíquota, um percentual maior, sobre uma base de cálculo muito maior. Ou seja, o tributo vai ser muito mais caro. Consequência, seus herdeiros vão receber muito menos patrimônio. Nada disso é preciso. Não tem mais inventário a partir do momento que você organiza a sua vida, né, do ponto de vista patrimonial. Até porque o que se narra, né, doutor Jossan, de sucessores que são irmãos e tal, e que brigam para nunca mais ter relacionamento por causa do inventário, não é? Teve uma... porque isso é meu, que eu que cuidei do meu pai, não é? Sim, eu cuidei da minha mãe, eu que mereço, e ninguém entra em minha cor. E é uma situação assim que pode ser muito triste para o pai e a mãe, imaginar que os filhos vão brigar. Os filhos foram criados juntos, brincando juntos, se divertindo juntos, que tantas vezes se abraçaram, agora brigam, se xingam, se odeiam por uma questão patrimonial. E às vezes não é um patrimônio de 100 milhões, não, às vezes é coisa pequena. Eu já vi situações de brigarem por
por um copo, que é de família, que é aquela ideia do interesse sentimental sobre determinado bem. Mas tem vezes que brigam realmente e nada disso é preciso. Os pais podem evitar tudo isso, deixando tudo planejado. Né? Além da questão de holding, para a ideia de planejamento, também pode se agregar o testamento, que também é um outro tema fantástico de organizar patrimonialmente, de decidir, inclusive, dar mais para um filho do que para outro, absolutamente dentro da lei. Né? E poder também, é permitido isso? Permitido, tem limite. Né? O limite é 50% do patrimônio. Mas você pode, né, de alguma maneira, tornar algum filho mais privilegiado dentro da situação patrimonial. Um filho ou terceiro, você pode deixar para terceiros, mas dentro do limite que eu falei, que é a chamada legítima. Dr. Jossam Batistucci, já acabou o programa Cidadão Tropical deste domingo. Conversa ótima sobre holding com o Dr. Jossam. Nós te agradecemos muito pelas informações e voltaremos a conversar sobre outros temas. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez pelo convite, né, a oportunidade de falar desse tema. Um tema que a gente tem trabalhado já há muitos anos, né? Então, tanto do ponto de vista de conteúdo quanto de experiência, sempre é muito gratificante poder compartilhar tudo isso com você e todos os telespectadores. Muito obrigado. Já vamos embora, boa noite para todos, até domingo que vem.